Queridos e amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Esta mensagem que tem um tema: os olhos de Deus contemplam todos os moradores da terra. Este é o tema, que tema forte, que tema poderoso. É este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Os olhos de Deus contemplam todos os moradores da terra. Vamos então ler apenas 2 pequenos versículos da Palavra de Deus para nossa meditação com o Senhor. Salmos 33, versículo 13. O Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Salmo 33, versículo 14. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, esses 2 versículos poderosos da Palavra de Deus é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Não é só com os moradores de Manaus, não. Não é só com os moradores do Amazonas, não. Não é só com os moradores do Brasil, não. É com todos os moradores da terra. É com todos os moradores do mundo. Porque Deus vê, Deus contempla todos os filhos dos homens, todos os moradores da terra. Então Deus está falando, e Deus vai falar com todos os moradores da terra, com todos os moradores do mundo. Desde já eu quero fazer um convite especial para todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Todos estão convidados para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus Sem Amor, porque nem todos ficam até o final da mensagem. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus Sem Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Aleluia. Alguém pode perguntar: Pastor Nonato, por que tem que ser a igreja pentecostal Deus Sem Amor? Porque é a igreja que eu congrego, é a igreja que eu sirvo a Deus. Amém? Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele abriu as portas das igrejas pentecostal Deus Sem Amor.
aleluia, foi para socorrer os enfermos, para socorrer os doentes, para socorrer os oprimidos, para socorrer os desviados, para socorrer as almas perdidas e para salvar todos aqueles que creem. Os que creem serão salvos e os que não creem serão condenados, disse Jesus. Quem falou foi Jesus. Marcos 16, versículo 15 e versículo 16: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aleluia. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. O compromisso da igreja é anunciar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. E aqui estou para pregar a palavra de Deus, para transmitir a mensagem do Senhor, para entregar o recado do Senhor para os moradores da terra. Porque Deus, Ele ama todos. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja envergonhado. Deus não quer que ninguém seja condenado. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos tenham a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero pedir atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, aleluia, que nós lemos para nossa edificação espiritual. Nós vamos estar meditando agora sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. O texto sagrado que nós lemos diz que Deus contempla todos os moradores da terra. Deus contempla, Deus Ele vê todos os moradores da terra, do maior ao menor, do preto ao branco, do rico ao pobre. Deus vê, Deus contempla todos os filhos dos homens. Salmo 33, versículo 13, o escritor do livro de Salmos disse: o Senhor olha desde os céus e vê a todos os filhos dos homens. Salmo 33, versículo 14, da sua morada Ele contempla todos os moradores da terra. Deus Ele vê todos os filhos dos homens. Deus Ele contempla todos os moradores da terra. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus Ele vê tudo. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus tem poder no céu e na terra. Aleluia! Deus está vendo todos os moradores da terra, tanto faz ser crente como ser ímpio. Deus está vendo todos os moradores da terra, tanto faz ser rico como ser pobre. Deus está vendo todos os moradores da terra, tanto faz ser branco como ser preto. Deus está vendo todos os moradores da terra, tanto faz ser grande como ser pequeno. Deus está vendo todos os moradores da terra, tanto, aleluia, os que estão fazendo o bem como os que estão fazendo o mal. Deus está vendo os homens que estão fazendo relação sexual com outro homem. Deus está vendo as mulheres que estão fazendo relação sexual com outra mulher. Deus está vendo os homens que estão fazendo relações sexuais com animais, seja de qualquer
qualquer natureza. Deus está vendo as mulheres que estão fazendo relação sexual com animais, seja de qualquer natureza. Deus, ele vê todos os moradores da terra. Deus, ele contempla todos os moradores da terra. Deus está vendo os justos e Deus está vendo os injustos. Deus está vendo os fiéis e Deus está vendo os infiéis. Deus está vendo aquele que roubou. Deus está vendo aquele que matou. Deus está vendo aquele que morreu. Deus está vendo aquele homem que é infiel à sua mulher, sua esposa. Deus está vendo aquela mulher que é infiel ao seu esposo. Deus, ele vê, Deus, ele contempla todos os moradores da terra. O escritor do livro de Provérbios disse, Provérbio 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia! Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são poderosos, os olhos do Senhor são como chama de fogo, ninguém pode se esconder, não existe esconderijo para os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, são poderosos, são oniscientes, são onipresentes, são onipotentes. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando todos os filhos dos homens, contemplando, vendo todos os moradores da terra, em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar do mundo. Deus está vendo os homens, Deus está vendo as mulheres, Deus está vendo as obras do homem, Deus está vendo as obras da mulher, e Deus quer que o homem se arrependa, e Deus quer que a mulher se arrependa, e Deus quer que o homem se converta, e Deus quer que a mulher se converta, e Deus quer que o homem prepare a sua vida, Deus quer que a mulher prepare a sua vida, porque a volta de Jesus Cristo está cerca, está próximo, está perto. Aleluia! E se você não aceitou Jesus Cristo, não se arrependeu, não se converteu, você vai sofrer, você vai padecer. Aleluia! Mas para que você não sofra, para que você não pereça, para que você não venha padecer, aqui eu estou pregando a palavra do Senhor, aqui eu estou te avisando. Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma. Deus, ele está te vendo, Deus, ele está te contemplando, Deus, ele vê todos os moradores da terra, Deus, ele vê todos os filhos dos homens. Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. O escritor de Apocalipse disse, Apocalipse 19 e no versículo 12, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor, ele vê tudo. Os olhos do Senhor, ele vê todos os moradores da terra. Ninguém pode se esconder dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão monitoreando todos os moradores da terra, do maior ao menor, do rico ao pobre, do grande ao pequeno, do preto ao branco, do frente ao ímpio. Deus está monitoreando, Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está monitoreando, vendo, contemplando todos os filhos dos homens, todos os moradores da terra. Ninguém pode se esconder dos olhos de Deus.
Ele está te vendo, minha irmã. Até quando você está fazendo sexo ilícito, Deus está te vendo. Deus está te vendo, meu irmão. Até quando você está fazendo sexo ilícito, você tem que respeitar a tua esposa, meu irmão. E você, minha irmã, tem que respeitar também o teu esposo. Porque quando você faz sexo ilícito, você está em pecado. E você está correndo alto risco de perder a salvação da tua alma. Deus está vendo todos os moradores da terra. Deus está contemplando todos os filhos dos homens. Deus está vendo este homem que está cruzando com outro homem, fazendo relação sexual com outro homem. Deus está vendo esta mulher que está fazendo relação sexual com outra mulher. Deus fez o homem para a mulher e Deus fez a mulher para o homem. Deus não fez homem para viver com outro homem, não. Deus não fez mulher para viver com outra mulher, não. Isso é obra do diabo, isso é Satanás, isso é os demônios enganando os moradores da terra, enganando as almas. Mas Jesus te ama, meu irmão. Mas Jesus te ama, minha irmã. Jesus quer que você se arrependa, que você se converta dessas abominações e prepara a tua vida, porque Jesus está cerca, porque Jesus está voltando, porque Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. Jesus está vendo, o Senhor está contemplando todos os moradores da terra. Jeremias 32, versículo 19, o escritor disse que Deus ele é grande em conselhos e magnífico em obra, e os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Deus está vendo, Deus está contemplando todos os filhos dos homens, todos os moradores da terra. Você não pode se esconder dos olhos de Deus. Deus está te vendo, minha irmã. Deus está te vendo, meu irmão. Jovens, adolescentes, Deus está vendo vocês. Deus está contemplando vocês. Vocês têm uma alma. Vocês têm uma vida. E hoje o Senhor, Ele está falando com você. Ele está te chamando para o arrependimento, para a convenção, porque Deus quer salvar a tua alma, porque Deus quer salvar a tua vida. Tudo que o homem plantou, ele ceifará. O juízo de Deus é reto. Deus não julga pela aparência, Deus julga pelas obras, Deus julga pelos frutos, Deus julga pelas ações, Deus julga pelos caminhos de cada um. Você vai ser julgado, minha irmã, pelas tuas obras, pelos teus frutos, pelas tuas ações, pelos teus caminhos, pelos teus testemunhos. Assim Deus vai te julgar. Por isso você necessita de confessar e aceitar Jesus como Salvador da tua alma, para que Jesus possa te justificar, para que Jesus possa te defender, para que Jesus possa te perdoar, para que Jesus possa te salvar, para que Jesus possa te dar a vida eterna. Deus está falando com os homens, Deus está falando com as mulheres, Deus está falando com os moradores da terra, Deus está falando com o Filho dos homens. Aleluia! Louvado e glorificado
é o Senhor. O escritor de Apocalipse diz, Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É o próprio Senhor Jesus falando: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Qual é a tua obra, minha irmã? Quais são as tuas obras, meus irmãos? Quais são os teus caminhos, minha irmã? Quais são os teus caminhos, meu irmão? Quais são as tuas ações, minha irmã? Quais são as tuas ações, meu irmão? Deus está vendo. Deus recompensará cada um conforme as suas obras. Eis que eu cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Salmo 62, versículo 12, disse o salmista: e a ti, Senhor, pertence o amor, certamente retribuirás a cada um segundo a sua obra. Deus vai recompensar cada um conforme as suas obras. Deus é justo, Deus é reto, Deus é fiel, Deus está vendo, Deus está contemplando todos os moradores da terra. Deus está vendo todos os filhos dos homens. Deus é reto, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele vai recompensar cada um conforme as suas obras, conforme os seus frutos, conforme os seus trabalhos, conforme os seus testemunhos. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6, diz o escritor: ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia! Observe, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o apóstolo Paulo disse, aleluia, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo tinha letra, Paulo era doutorado, e Paulo estava morrendo, Paulo estava perecendo. Por quê? Porque Paulo perseguia, ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja primitiva. Ele tinha letra, mas ele era ignorante espiritual, ele não conhecia Deus, ele não tinha temor de Deus, ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha Jesus. Ele tinha letra, e na letra ele ia morrer, e na letra ele ia perecer. Aleluia! Mas quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus mudou a história, Jesus mudou suas obras, seus frutos, seus testemunhos. Agora ele está dizendo, aleluia, que ele é um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quantos homens hoje no mundo estão passando por aflições? Por quê? Por causa das muitas letras, muita sabedoria. Os homens muito sábios, muitos estudados, muitos entendidos, muitas letras, muitos diplomas, muita formatura, e estão perecendo, estão em aflição, estão em desespero. Por quê? Por causa das suas muitas letras, que faz as suas leis injustas para humilhar,
para oprimir os pobres e necessitados, os órfãos e viúvas. Muita letra, muita sabedoria, que faz as suas leis injustas e oprime as pessoas. E agora, muitos estão em aflição, muitos estão em desespero. Por quê? Por causa da sua letra, por causa da sua sabedoria terrena. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 10, versículo 1, disse o escritor: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Isaías 10, versículo 2: para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Ai, uma palavra de dor, ai, uma palavra de aflição, ai, uma palavra de desespero. Quantos que hoje estão enquadrados nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, os olhos de Deus vê tudo, os olhos de Deus contemplam todos, ninguém pode se esconder dos olhos poderosos de Deus. O escritor do livro de Gálatas, ele disse, Gálatas, capítulo 6, versículo 7: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, versículo 8: o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então Deus está vendo, Deus está contemplando o homem que faz o bem e o homem que faz o mal. Deus, ele está vendo, Deus, ele está contemplando, Deus sabe de tudo. Deus não se deixa ser escarnecido. Não, Deus não se engana. Deus não se enganei. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Romanos capítulo 2, versículo 6, diz o escritor: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, versículo 7, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, versículo 8: mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Romanos 2, versículo 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, o Senhor Jesus vê tudo, o Senhor Jesus sabe de tudo, o Senhor conhece todas as coisas. Se você fizer o bem, você vai colher o bem.
Mas se você fizer o mal, você vai colher o mal. Deus está falando tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. O homem que pratica o mal, a mulher que pratica o mal, a alma dela tem angústia, a alma dela tem aflição, desesperos terríveis. Então o homem precisa fazer o bem. E para o homem fazer o bem, ele precisa de Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O homem precisa de Jesus, a mulher precisa de Jesus. É só Jesus que pode mudar o caráter do homem. É só Jesus que pode mudar o caráter da mulher. É só Jesus que pode preencher o vazio do homem, preencher o vazio da mulher. É só Jesus que pode repreender esses demônios de maldade, esses demônios de peleja, esses demônios de batalha, esses demônios de guerra, esses demônios de prostituição, esses demônios de adultério, esses demônios de fornicação, esses demônios do tráfico, esses demônios da droga, da bebida, do vício, esse demônio do crime, do pecado, da maldade, que atua na vida do homem, que atua na vida da mulher. Esse é Jesus que pode repreender esses demônios, libertar a alma do homem, libertar a alma da mulher, para que o homem possa viver com Jesus e praticar o bem, e fazer o bem na terra, para que a mulher possa viver bem com Jesus e praticar o bem na terra. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus veio para salvar o povo judeu, mas eles não aceitaram, rejeitaram Jesus, negaram Jesus, e aleluia. E aí veja o sofrimento que eles passaram, veja o sofrimento que eles estão passando. Por quê? Porque rejeitaram Jesus, porque negaram Jesus. Este é o maior mal que o homem pode fazer. Este é o maior mal que a mulher pode fazer, é negar Jesus, é rejeitar Jesus. A Bíblia diz, João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João 1, versículo 12, mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Deus-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus. Então presta atenção, que o Senhor Jesus, Ele veio para o seu povo, Ele veio para salvar o povo judeu, mas o povo negaram Jesus, rejeitaram Jesus, não receberam Jesus. Então Jesus foi para um povo que não era seu, e este povo creu, e esse povo lhe recebeu, e esse povo lhe aceitou. Esse povo somos nós, porque a promessa não era para nós, a promessa era para o povo judeu. Mas como o povo judeu, com seu orgulho, não aceitou Jesus, Jesus foi para um povo que não era seu. Este povo lhe aceitou e passou a ser chamado filho de Deus. Este povo somos nós, que aceitamos Jesus como nosso Salvador. São João 1, versículo 13, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, quando você confessa Jesus, aceita Jesus como Salvador da tua vida, como Salvador da tua alma, você passa a ser chamado filho de Deus, nascido não da carne, não do sangue, não do homem, mas de Deus, nascido de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, que convence o homem, que convence a mulher, que convence os pecadores dos seus pecados, dos seus maus caminhos,
O homem passa a ser uma nova criatura, a mulher passa a ser uma nova criatura, passa a ser chamado filho de Deus. João 1, versículo 13: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Quantos estão passando por grandes aflições, desespero, angústia? Por quê? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da maldade que praticaram. Quantos hoje estão sofrendo, padecendo por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Salmos capítulo 7 e versículo 11: Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Deus, ele é luz, e nele não há treva nenhuma, aleluia, não há nenhuma treva de nenhuma forma em Deus. Deus está irado com os moradores da terra. Por que Deus está irado com os moradores da terra? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem se tornou inimigo de Deus, amando mais as trevas e o mundo e o pecado do que a Deus. Aí está o homem nas trevas, aí está o homem no mundo, no pecado e na maldade. Aleluia! Se tornou inimigo de Deus, deixa de servir a Deus, deixa de amar a Deus, deixa de ter o temor de Deus para fazer a vontade do mundo, fazer a vontade da carne, para andar em treva. Deus está irado com os moradores da terra. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, versículo 16: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 17: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos queridos, irmãos amados, você quer permanecer para sempre? Então faça a vontade de Deus, então agrade a Deus, então sirva a Deus, então tenha temor de Deus, então aceite Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Faça a vontade de Deus, meu irmão, que você vai permanecer para sempre. Faça a vontade de Deus, minha irmã, que você vai permanecer para sempre. Mas se você fizer a vontade do mundo, se você amar este mundo e as coisas deste mundo, tu vai perecer. O amor de Deus não está na tua vida, não. Se o amor de Deus não está na tua vida, tu vai perecer, tu vai sofrer. E Deus não quer que você padeça, não. Deus quer que você se converta, aleluia, e faça a vontade dele. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Renuncia as concupiscências deste mundo. Concupiscência é o desejo, a vontade, a cobiça pelo pecado, é fazer a vontade do mundo. Foi por isso que o povo rebelde do tempo de Noé, eles pereceram. Por quê? Porque amaram mais o mundo e o pecado do que a Deus. Aquele povo pereceram. O povo do tempo de Noé pereceram. Por quê? Eles amaram mais o mundo, eles amaram mais o pecado do que o próprio Deus. E o homem não pode amar o mundo mais do que a Deus. A mulher não pode amar mais o mundo do que a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida do homem. Deus tem que estar em primeiro lugar na vida da mulher. Então aquele povo do tempo de Noé,
aquele povo pereceram, aquele povo perdeu a vida. Por quê? Porque amaram mais o mundo, amaram mais o pecado do que a Deus e a palavra de Deus. Foi por isso que o povo prostituto de Sodoma e Gomorra pereceram, porque amaram mais o pecado do que a Deus. Não havia justo, não havia ninguém que servisse a Deus, não havia ninguém que tivesse temor de Deus. Na cidade de Sodoma e Gomorra, ali só havia Ló e a sua família. O resto tudo era pecadores, homens maus, que estavam em pecado, fazendo coisas erradas, fazendo coisas abomináveis. O pecado de Sodoma e Gomorra já fedia mal, já fedia como carniça no nariz de Deus. E eles pereceram. Por quê? Por causa do pecado. Eles amaram mais o pecado. Eles não tinham temor de Deus. Eles não serviam a Deus. Eles viviam nas concupiscências da carne. Homem fazendo relação homem com homem. E Deus ficou tão ingrato que mandou fogo e enxofre. Matou tudo queimado. Tudo foi destruído. Não escapou nada. Até o que nascia da terra foi queimado por causa do pecado. Irmãos queridos, é por isso que os moradores da terra, do mundo atual, estão perecendo, estão morrendo. Por quê? Porque ama mais o mundo e o pecado do que a Deus. Aí está o mundo, aí estão os homens morrendo, aí estão as mulheres morrendo, aí estão os moradores da terra morrendo, aí estão os hospitais tudo cheios, enfermidades terríveis, matando os homens. Por quê? Por causa do pecado. Porque ama mais o mundo, porque ama mais o pecado do que a Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Lamentação 3, versículo 39, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Então aí está, Deus não tem culpa do sofrimento de ninguém não. O homem está sofrendo por causa dos seus próprios pecados. A mulher está sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Aí está o mundo em confusão, aí está o mundo em guerra, aí está o mundo em desespero, por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da ignorância do homem, por causa da soberba do homem, por causa do adultério do homem, por causa da prostituição do homem, por causa da fornicação do homem, por causa do divórcio do homem, por causa do pecado da mulher, por causa do lesbianismo da mulher, por causa do homossexualismo do homem afeminado, porque se queixará a alma vivente, o homem vivente, se queixará cada um dos seus próprios pecados. Então, por causa do pecado, aí está o homem sofrendo, aí está a mulher sofrendo, tudo por causa do pecado, tudo por causa da maldade. Deus não tem culpa do sofrimento de ninguém não. Deus não tem culpa do homem sofrer não. O homem sofre por causa dos seus próprios pecados. O apóstolo Tiago falou, Tiago 4, e versículo 4, adúlteros e adúltera, homem e mulher. Deus está falando com o homem e com a mulher. Adúlteros, Deus está falando com o homem. Adúlteras, Deus está falando com a mulher. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus já está falando
com os homens e com as mulheres, adúlteros e adúlteras, e os que amam este mundo, todos que amam este mundo, todos os homens adultos e adúlteras, a Bíblia diz que são inimigos de Deus. E se vocês não se converterem, e se vocês não se arrependerem destas abominações que o mundo oferece, você sabe que há um juízo que te aguarda no último dia, o juízo final. E aí não tem lei que te defenda, aí não tem lei que te guarde, aí nada te livra, aí nada te guarda. Hoje você ama mais o mundo, hoje você ama mais o pecado, hoje você se torna inimigo de Deus, mas você vai comparecer no trono branco, você vai comparecer no juízo final, e você vai render conta, você vai prestar conta. Então hoje você está ouvindo o anúncio da palavra, a mensagem de Deus, para que você se arrependa e se converta enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Deus, Ele te ama, meu irmão. Deus, Ele te ama, minha irmã. O juízo final aguarda os ímpios, os incrédulos, os abomináveis, os idólatras, todos que negaram Jesus. O juízo final aguarda. Apocalipse 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, esses grandes que a Bíblia diz, não é grande em estatura, não, é grandes em poder. Os homens poderosos deste mundo, que praticaram as suas injustiças, que praticaram as suas maldades, que negaram Jesus, que não se arrependeram, que não se converteram, eles vão ter que comparecer perante o trono branco para serem julgados. E o julgamento quem vai fazer é o Senhor Jesus. O Senhor vai julgar pelas obras, não é pela aparência, não, é pelas obras. E o julgamento de Deus começa pela sua casa. Deus está alertando, Deus está avisando, para que venha haver arrependimento, para que venha haver convenção. Aqui já começa pela sua própria casa. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante meus olhos. Olha aí, tá vendo? O julgamento começa pela casa de Deus. O que usa de engano não fica na casa de Deus. O próprio Deus lança fora. E aí já está aguardando o dia do juízo para ser julgado. 1 Pedro 3, versículo 12. Pois os olhos do Senhor estão sobre o justo,
os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 4, versículo 17. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. E se com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio? Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel. O julgamento começa pela sua casa. Muitos já estão só aguardando o juízo. Muitos já estão aguardando só o dia do juízo. O julgamento já começou pelos da casa de Deus, porque usaram de engano, fizeram coisa errada. Só vou dar um exemplo, que a Bíblia diz, o rei Uzias, ele foi excluído da casa de Deus. O próprio Deus excluiu o rei Uzias. Segunda Crônica, capítulo 26, versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. O rei foi excluído da casa de Deus. Por que o rei ficou leproso e foi excluído da casa de Deus? Porque ele fez o que não podia fazer. O rei conhecia, mas não obedecia. O rei fez o que não podia fazer. E ninguém pode mudar a palavra de Deus. O rei conhecia, mas não obedeceu. O rei Uzias, que foi um rei poderoso na terra, reinou 55 anos na terra. Um rei muito poderoso. Mas quando ele desobedeceu a palavra de Deus, fez o que não convinha fazer, fez o que não lhe pertencia, fez o que não agradava a Deus, Deus feriu ele com lepra na testa, e Deus excluiu ele da sua casa. Ficou morando numa casa separada, porque era leproso, excluído da casa de Deus, leproso até o dia da sua morte. Está guardando o juízo. O julgamento começa pelos da casa de Deus. A Bíblia fala, aleluia, de Ananias e Safira, que foram mortos. Ananias e Safira morreram. Por que eles morreram? Porque usaram de engano com as coisas de Deus. Porque mentiram para o apóstolo Pedro, mentiram para o Espírito Santo, morreram. O julgamento começa pela casa de Deus. Ananias e Safira morreu. A Bíblia diz, Atos, capítulo 5, versículo 1. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, Atos 5, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5, versículo 3, disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração
para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade. Atos 5, versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou-se, e um grande temor caiu sobre todos que isto ouviram. Por que Ananias e Safira, sua mulher, morreram? Primeiro, porque usaram de engano na casa de Deus. Segundo, porque eram mentirosos. Mentiram para o apóstolo Pedro e o Espírito Santo. E os que usam de engano não ficam na casa de Deus. É o próprio Deus que lança fora. Irmãos queridos, irmãos amados, você está ouvindo uma mensagem apregoada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo uma mensagem para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Veja quantos e quantos que hoje estão em aflições, em desesperos terríveis. Por quê? Porque usaram de engano na casa de Deus, usaram de engano com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, e agora estão em desesperos terríveis, em aflições terríveis. Alguns estão até desviados, alguns estão fugindo, alguns até morreram, alguns estão enfermos. Por quê? Porque não foram fiéis com as coisas de Deus, porque não foram retos com as coisas de Deus, usaram de engano, usaram de mentira, como Ananias e Safira, usaram de engano, usaram de mentira e foram mortos, morreram. Ananias e Safira morreram porque usaram de engano, porque mentiram para o apóstolo Pedro, porque mentiram para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ninguém pode mentir para Deus, ninguém pode enganar Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, é o próprio Senhor que tira e lança fora os que usam de engano na sua casa. Não adianta usar de engano com as coisas de Deus, na casa de Deus. Vai ter problema, vai ter consequências, vai ter aflições, vai ter desespero. Mas eu estou aqui pregando para que você se arrependa, para que você se converta, para que você se humilhe, para que você volte e Deus vai te perdoar, e Deus vai te recompensar, e Deus vai te exaltar, e Deus vai te dar a vitória. Aleluia!
santo, 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 santo é o Senhor. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 3, versículo 10, o escritor disse: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esta árvore, no sentido espiritual, somos nós. E se nós não dermos fruto, o próprio Senhor corta e lança fora. É o próprio Senhor que corta e lança fora. Por quê? Porque os frutos são maus. Quantos que foram cortados, quantos que foram lançados fora, quantos que estavam na casa de Deus, mas usaram de engano, fizeram coisas erradas, e Deus tirou, e Deus lançou fora. Mas enquanto a vida, a esperança, se você se arrepender, se você se humilhar, agora mesmo o Senhor te recebe de volta, o Senhor te perdoa. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 3, versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada no fogo. Então, irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, estas árvores somos nós. Eu sou uma árvore. Se eu não der bom fruto, Deus tira, corta, lança fora. Você é uma árvore. E se você não der um bom fruto, Deus te tira, corta e lança fora. Deus quer que eu venha dar fruto. Deus quer que você venha dar fruto. Deus quer que você venha glorificar o nome dEle, e não glorificar o nome do diabo, e não glorificar o nome de Satanás. Quantos que estão glorificando o diabo? Quantos que estão glorificando a Satanás através dos maus testemunhos, das obras maus, dos frutos maus? Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Mateus 13, versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, tá vendo? Muitos estão servindo a Deus só pelas riquezas, só pelas coisas perecíveis, só pelas coisas passageiras, só pelos tesouros deste mundo, só pelas coisas terrenas. É isso aí. Muitos estão servindo a Deus só pelo interesse, pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, pelas coisas perecíveis. Aleluia! As coisas deste mundo sufocam a palavra e fica sem poder dar fruto. Não pode dar fruto para o reino de Deus por causa da preocupação das coisas do mundo. E Jesus disse, Marcos 8, versículo 36, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que vai adiantar o homem ganhar todo este mundo, ganhar todos os tesouros, ganhar todas as riquezas, ganhar toda a fama, ganhar tudo, tem tudo, não lhe falta nada, mas no final da história perdeu a alma,
perdeu a vida, perdeu a salvação. Do que vai adiantar a mulher ganhar todo este mundo, ganhar tanta riqueza, ganhar tantos tesouros, ganhar tanta fama, ganhar tanta glória, ganhar tanto dinheiro, ganhar tanto poder, e no final da história perder a sua vida, perder a sua alma? Não vai adiantar nada. Jesus está dizendo, Marcos 8:36, de que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não vai adiantar nada. A maior riqueza, o maior tesouro na vida do homem é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O maior tesouro, a maior riqueza na vida da mulher é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é a promessa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Aí está hoje a confusão doutrinária, a confusão religiosa, os homens buscando riqueza, buscando as coisas do mundo. Aí estão muitos, aleluia, estão passando por um momento de ruína, desespero, aflição, muita riqueza, muito poder, muito tesouro, muito dinheiro, mas não tem paz na alma, não tem alegria na alma, não tem liberdade, vive em aflição, vive em desespero. Irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou odiar um e amar o outro, ou se der voltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não pode. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Não. Nós temos que servir a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras demais coisas Deus o acrescentará. Deus o suprirá. Aleluia. Irmãos queridos, você quer ser rico? Judas Iscariote queria ser rico. Quem era Judas? Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas era apóstolo, era um presbítero. Judas era um presbítero, era um apóstolo, era o tesoureiro de Jesus, era avarento, era ganancioso, tinha um olho grande, era falso, era traidor, era covarde, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por Judas, que estava do seu lado, que colocava a mão no prato com ele, comia com ele, bebia com ele, andava com ele, estava com ele. Aleluia. E Judas traiu Jesus, vendeu Jesus, foi covarde. Judas era covarde. É a mesma coisa que está ocorrendo hoje, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo.
Quantos que são covardes, que estão vendendo Jesus, traindo Jesus, usando de engano com as coisas de Deus, fazendo coisa errada na igreja. Foi o que aconteceu com Judas. Aleluia. Judas queria ser rico, traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo no tempo da lei. Aleluia. Presta atenção. Mateus capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Mateus 27, versículo 4, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27, versículo 5. Então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha aí, tá vendo que coisa terrível? O diabo só queria enganar Judas Iscariotes. O diabo só queria enganar, e nada mais, e nada mais. Quantos estão em desespero? Por quê? Porque usaram de engano com as coisas de Deus, não foram fiel, se corromperam com o mundo, com o pecado. E o homem não pode se corromper com este mundo, se corromper com o pecado. O homem não pode trair o Senhor, trocar o Senhor pelas coisas do mundo. A mulher não pode trocar o Senhor pelas coisas deste mundo. Deus está vendo tudo, Deus está contemplando tudo. O apóstolo Paulo disse, Romanos 12, versículo 1: portanto rogo, vós irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 2: e não vós conformes com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos queridos, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus, o que é que agrada a Deus. Você necessita conhecer esses mistérios divinos que agrada a Deus, que faz a vontade de Deus. Quando você entrega o teu corpo para pular carnaval, você não está cultuando a Deus, não. Você está cultuando e adorando Satanás. Quando você entrega o teu corpo nos campos de futebol, você não está cultuando a Deus, não. Você está cultuando e adorando Satanás. Quando você entrega o teu corpo nos salões de beleza e na academia, você não está cultuando a Deus, não. Você está cultuando e adorando e obedecendo a Satanás. Quando você entrega o teu corpo para pular quadrilha, você não está cultuando a Deus, não. Você está cultuando e adorando Satanás. Você está servindo o mundo. Você está em treva, corrompido com os ímpios. Você está corrompido com os ímpios. Você está em treva. Você está no erro. Você está no pecado.
Você não está cultuando a Deus, não. Isso aí não é a vontade de Deus, não. Você tem que apresentar o teu corpo como culto, aleluia, a Deus, né? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia diz, Salmo, capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos queridos, examine, foi a vontade de Deus. O que é que Deus quer de você? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Meditar é você ler uma vez, ler 2, 3, 4, 5, vai lendo, você está meditando na palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que tem um prazer na palavra de Deus, na lei de Deus, e nela medita, estuda, examina, de dia e de noite. Aleluia. Então você não pode seguir o conselho dos ímpios, não. Você tem que se apartar desse mal, porque os ímpios vão perecer. A Bíblia diz, Salmos capítulo 9, versículo 17, diz o escritor, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que não servem a Deus, são aquelas pessoas que não têm temor de Deus, são aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, e todas aquelas nações que se esquecem de Deus, se não se arrependerem, se não se converterem, vão ter problemas graves, de muito sofrimento, desespero e aflição. Irmãos queridos, irmãos amados, você está ouvindo o anúncio da palavra de Deus. Você está ouvindo o evangelho do reino de Deus, evangelho genuíno, evangelho poderoso para resgatar as almas que estão em trevas, para salvar as almas perdidas. Então aqui você está ouvindo a palavra que Jesus mandou pregar, a mensagem que o Senhor coloca no meu coração. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. O dever do homem, a obrigação do homem é ter o temor de Deus, é observar a palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas o homem se tornou inimigo de Deus, deixa de servir a Deus para servir Satanás, deixa de adorar a Deus para adorar Satanás. Por quê? Por causa do pecado, a iniquidade. Você tem que servir a Deus, meu irmão. Você tem que adorar a Deus, meu irmão. Você tem que renunciar a este mundo, meu irmão. Eclesiastes 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto,
que seja bom, que seja mal. A Bíblia diz que todos os crentes vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para receberem os seus galardões. Presta atenção, que todos os crentes vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Eclesiastes 12, versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Isso aqui está o julgamento dos ímpios e certamente também o julgamento dos crentes, que a Bíblia diz que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, que disse Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos, somos nós os crentes, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui vai comparecer os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, para receber os seus galardões pelas suas obras praticadas, ou que seja bom ou que seja mal. Não escapa ninguém. Todos devemos comparecer, todos os crentes de todas as épocas, de todos os tempos, vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os missionários, todos os pastores, todos os profetas, todos os evangelistas, todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os apóstolos, todos os cooperadores, todos os tesoureiros, todos os conselheiros, todos os obreiros, todas as obreiras, todos os cantores, todos os músicos, todos os membros, todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças, todos os crentes de todas as épocas vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Esses profetas mentirosos que diz que Deus falou e Deus não falou. Esses profetas mentirosos que diz que Deus mandou e Deus não mandou. Esses profetas mentirosos que diz que Deus enviou e Deus não enviou. Todos vão ter que prestar conta. Hebreu capítulo 10, versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Estão nas mãos de Deus, vão ter que prestar conta. Jeremias 23, versículo 29, disse o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23, versículo 30. Portanto, eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Aleluia. Jeremias 23, versículo 31. Sim, sou contra esses profetas. É Deus falando. Sou contra esses profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua
e dizem, ele disse. Está vendo? Eles falam que Deus disse, eles falam que Deus falou, eles falam que Deus mandou e Deus não disse nada, e Deus não falou nada, e Deus não mandou nada. Deus é contra os tais. Jeremias 23, versículo 32, deverás, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, ele os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, mas eu não os enviei e nem lhe dei ordem, não traz proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus está falando com todos os moradores do mundo. Deus está falando com todos os filhos dos homens. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, a palavra de Deus revela tudo, a palavra de Deus é poderosa. Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Vai haver o prestamento de conta, e quem vai fazer este prestamento de conta é o Senhor Jesus. Não escapa nenhum. É por isso que o homem precisa de Jesus, porque o homem sem Jesus, ele está perdido. É por isso que a mulher, ela precisa de Jesus, porque a mulher sem Jesus, ela está perdida. Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, o Senhor está falando com todos os moradores da terra. O Senhor está falando com todos os moradores do mundo. Mateus 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Então presta atenção à responsabilidade que você está tendo agora, meu irmão, a responsabilidade que você está tendo agora, minha irmã. Se você se envergonhar de Jesus, você vai ser envergonhado também. Se você negar Jesus, você vai ser negado também. Mas se você aceitar Jesus, se você confessar Jesus, Jesus vai te aceitar, Jesus vai te receber, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te salvar, Jesus vai te dar vida. Então você, de perto e de longe, irmãos presentes, irmãos ouvintes,
milhões e milhões de ouvintes, você está assumindo agora essa responsabilidade. Você não pode se envergonhar de Jesus. Você não pode negar Jesus. Porque se você se envergonhar de Jesus, você vai ser envergonhado também. Se você negar Jesus, você vai ser negado também. Lucas 12, versículo 8, disse Jesus: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, versículo 9: mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a responsabilidade é sua. Você tem uma vida, você tem uma alma, então confesse Jesus, então aceite Jesus como teu Salvador, Salvador da tua vida, Salvador da tua alma. Jesus vai te perdoar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te transformar, Jesus vai te dar a vitória. Jesus está falando, Marcos 8, versículo 38, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, não tenha vergonha do Senhor, não tenha vergonha da palavra do Senhor, aceite o Senhor, confesse o Senhor, aceite a palavra do Senhor, e o Senhor vai te perdoar, vai te libertar, vai te transformar, vai te salvar, vai te dar vitória. Amém? Aleluia! Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Vamos fazer uma palavra de oração para que o Senhor venha abençoar a minha, a tua e a nossa vida. Oremos a Deus. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor meu Deus e meu Pai, desde já, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui agora, pela palavra do Senhor, que o Senhor colocou na minha boca, Senhor, para transmitir, Senhor, para os moradores da terra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, perdoa este homem, perdoa esta mulher, Senhor, tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, liberta este homem, Senhor, liberta esta mulher. Meu Deus e meu Pai, entra com providência, entra com justiça. Oh, meu Deus, liberta, transforma. Oh, meu Deus, resgata e salva a alma deste homem, a alma desta mulher, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, dê força para este homem, para ele te confessar, para ele te aceitar, para ele te servir, para ele se santificar, se consagrar,
ser uma alma salva, Senhor, meu Deus e meu Pai, dê força para esta mulher, para ela te confessar, para ela te aceitar como Salvador da sua alma, meu Deus e meu Pai. Lança por terra esses demônios do engano, esses demônios que estão oprimindo, esses demônios que estão escravizando a alma deste homem, a alma desta mulher. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está contemplando todos os moradores da terra, todos os moradores do mundo, todos os filhos dos homens. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, ajuda este homem, Senhor, ajuda esta mulher, Senhor, abre a mente dele, Senhor, abre a mente dela, Senhor, abre o entendimento, Senhor, aquebranta o coração, Senhor, salve esta alma, Senhor, salva esta vida, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, meu Deus, compaixão das almas, meu Deus, misericórdia das almas, meu Pai, mas apotece esses demônios do engano, esses demônios do pecado, esses demônios de Sodoma e Gomorra, esses demônios de miséria, esses demônios da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Senhor, lança por terra esses demônios do tráfico, do crime, do pecado, da maldade. Oh, meu Deus e meu Pai, lança por terra esses demônios de Jezabel, da maquiagem, da vaidade, da pintura. Lança por terra, meu Pai, esse espírito do engano que está enganando as almas estão enganadas, as almas estão cegas, as almas estão em trevas, as almas estão oprimidas, as almas estão morrendo, as almas estão perecendo por causa do pecado, meu Pai. Mas aqui estou, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo na Tua justiça, crendo no Teu poder. Senhor, me capacita para este trabalho, para este evangelismo, para o anúncio da Tua palavra, para o anúncio do Teu Evangelho. Senhor, me capacita com as armaduras, me capacita com os dons divinos, com os dons espirituais, que são as ferramentas espirituais, para eu trabalhar para o Senhor aqui na terra, para ganhar almas para o Senhor, ganhar almas para o reino de Deus, meu Pai. Me capacita, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, na oração, Senhor, no jejum, Senhor, no testemunho, Senhor, na santidade, Senhor, na santificação, Senhor, na obediência, Senhor, na sinceridade, Senhor, no compromisso, meu Deus, com a Tua obra, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, com a salvação das almas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa o meu ministério, Senhor. Abençoa minha esposa, Senhor. Capacita a minha esposa, Senhor. Dai a vitória à minha esposa. Dá o livramento. Abençoa nossa vida, nosso ministério. Abençoa nossa igreja, o nosso ministério das igrejas pentecostal, Deus em amor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor estadual, meu Pai, a sua família, seu ministério. Abençoa, meu Deus, a nossa diretoria mundial, a diretoria deliberativa, Senhor. Abençoa a diretoria executiva, meu Pai. Vai abençoando, Senhor, a família, meu Pai, do saudoso missionário Davi Miranda, Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando as forças do inimigo, vai quebrando os impedimentos. Lança por terra o atrapalho, lança por terra os levantes, lança por terra as calúnias, lança por terra toda obra do diabo, toda obra de Satanás, toda obra do inferno. Senhor, cobre com o Teu sangue estas almas, passa o Teu sangue nestas almas, repreenda esses demônios de paralisia, de derrame, de cegueira, de moçadade, repreenda essas dores nos corpos, repreenda essa hemorragia, esse cisto, esse caroço no nódulo, no seio, esse caroço,
esse nódulo no seio. Meu Deus, repreenda este mal que está no corpo desta mulher, repreenda este mal que está no corpo deste homem, vai repreendendo, vai queimando. Senhor, visita os hospitais, visita os enfermos, visita os presos, as penitenciárias, cadeia. Meu Deus, visita os desviados, as almas perdidas, traz de volta os desviados, levanta os caídos. Oh, meu Deus, vai agindo, vai operando, leva as almas para as igrejas pentecostal. Deus, sem amor, em toda a terra, aqui em Manaus, no Amazonas. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, abençoa todos que vão te confessar, que vão aceitar como Salvador, meu Pai. Vai agindo, vai operando, vai abençoando, abençoa toda a minha família, toda a minha parentela. Oh, meu Deus, me livra, me guarda, me sustenta, me cobre com teu sangue, cobre minha esposa com teu sangue, segura, Pai, nossas mãos, livra para nossa vida, guarda sobre a nossa vida, vai agindo, vai operando, me revela as mensagens, me revela os milagres, me revela as tuas maravilhas, vai agindo pelo teu poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, pelo poder do Evangelho, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, Senhor. Amém e amém. Jesus, que Deus o abençoe. Que maravilha. Eu gostaria de fazer mais uma palavra de oração, e agora é a oração de confissão. Eu vou falar e você vai repetir e Deus vai te abençoar. Oração poderosa é a oração de confissão. Satanás fica desesperado quando as almas fazem esta oração, que é oração de confissão. Vamos lá, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, faça aí agora com o pastor Raimundo Nonato esta humilde oração, a oração de confissão. Vamos lá, repete aí, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos lá. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando com o Senhor como meu Salvador. Senhor Jesus, eu estou te aceitando, te confessando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, estela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna no Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir por televisão a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Meu Deus, eu entrego a minha vida, Senhor, eu entrego a minha alma, Senhor, eu entrego meus caminhos, Senhor, eu entrego a minha família, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, porque só o Senhor tem todo o poder
no céu e na terra, para me salvar e me dar vida eterna no Senhor. Amém e amém, Jesus. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, desde já todos estão convidados para fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus em Amor, aqui em Manaus. A nossa sede estadual está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também temos igreja pentecostal Deus em Amor em todos os bairros da Grande Manaus, todo o estado do Amazonas, em todo o Brasil e para mais de 100 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus em Amor e passá-la a congregar. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fique todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.